Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Thaís Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer ter todos vocês comigo a partir de agora, tá? O nosso assunto de hoje está presente na vida de muitas e muitas mulheres. Eu estou falando da fertilidade, estou falando da tão sonhada gravidez. A nossa ideia hoje é formar uma roda de conversa, cheia de sororidade, de empatia, apoio mútuo, com um papo aberto, papo sincero, com mulheres de histórias reais que viveram esse processo das mais diferentes formas. E a ideia também é a gente compartilhar conhecimento, porque a gente acredita aqui no podcast A Vida é Delas que compartilhar informação, compartilhar conhecimento é uma forma também de empoderar mulheres. Então, por exemplo, hoje nós vamos responder algumas perguntas que surgem aí na cabeça de muitas mulheres que estão nos acompanhando. Quais são os mitos e as verdades sobre engravidar? Por onde começar? Quais são os sinais da infertilidade? Então, eu tenho certeza que muitas de vocês e muitos também que nos acompanham vão se identificar com as histórias de hoje. Então, deixa eu apresentar as minhas convidadas de hoje, que nos presenteiam com a presença de cada uma. Tenho aqui ao meu lado Camila Nogueira, influenciadora. Prazer. Camila, que bom ter você aqui comigo, viu? Prazer meu. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a troca vai ser sensacional. Thais Lea, minha amiga, Jaminga, e agora trazendo aqui Xará. minha xará. Uma honra, amiga, estar sempre bom, com você, amiga. com essa sua energia boa. Você e Camila têm muito que acrescentar no podcast de hoje. Desde já, eu queria agradecer muito a presença de vocês, porque eu sei que é um assunto delicado e que a gente tem muito que influenciar, aliás, inspirar outras mulheres que nos acompanham neste momento e outros homens também que passam pelo mesmo processo, porque é uma jornada dupla, conjunta, né? É uma dupla. Então, obrigada mesmo, tá? Por estar aqui comigo. Ordem sempre pra E você. quem vai nos enriquecer com tantas informações, com tanto conhecimento, porque eu costumo dizer que empoderar mulheres é trocar informações também, é presentear com conhecimento. Então, a doutora Lilian Sério está aqui, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana, então trazendo essas informações tão importantes para a vida de muitas mulheres. Doutora, um prazer ter você com a gente. Eu agradeço aí pelo convite e vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto então, gente, fertilidade, esse grande sonho que é engravidar, maternidade um pouco também, tudo isso misturado aqui no nosso podcast. E eu queria muito começar com um relato de vocês, meninas. A minha ideia aqui é que vocês falem um pouco sobre a vida de vocês, sobre as vivências de vocês e que a gente consiga fazer essa troca junto com a doutora Lilian, uma coisa bem orgânica, uma coisa bem espontânea, bem sincera, de peito aberto aqui, eu tenho certeza que vai ser muito inspirador. Queria começar por você, Camila. Camila, gente, está grávida de 3 meses, é isso? 3 meses do Antônio. A Camila foi mãe muito nova, com 18 anos. E por 6 anos tentou engravidar do segundo filho. Bastante tempo. Bastante tempo. Foi um período, assim, muito difícil. Foi. Mas Muita de muita resiliência, de muita paciência, mas conseguiu. Então, eu queria começar com o teu relato, Camila, contando um pouquinho, né? Desde a sua primeira gravidez e hoje, agora, sendo mãe do segundo filho. Vamos lá. Na verdade, eu engravidei da Sofia aos 18 anos, né? E foi uma gravidez bem espontânea. Tinha acabado de começar o namoro com meu atual marido, então, assim, foi algo bem espontâneo, engravidei, e foi uma gestação super tranquila. A Sofia nasceu de um parto cesáreo, assim, maravilhoso, não tive nenhuma intercorrência durante a gestação inteira. E aí, ao passar do tempo, quando ela fez 2 anos, a gente decidiu, né, tentar mais um bebê. E nesse processo, eu tinha utilizado o DIU e resolvi tirar em janeiro de 2019. E aí, achava que ia ser que nem foi da Sofia, né, que um pulo a gente ia engravidar. E aí, já no primeiro mês, aquela expectativa toda, aquela coisa toda, mas não veio, né? E aí, a gente foi até agosto nessas tentativas, que tô tentando resumir um pouquinho pra vocês, gente, mas assim, quando cheguei em agosto, que eu vi que realmente não tinha engravidado, eu digo, não, eu vou procurar ajuda de um especialista, fui na minha ginecologista, ela me passou uma série de exames e deu algumas alterações. Uma delas foi adenomiose, que eu vejo que é muito comum entre as mulheres, né? Inclusive, eu já até digo que ela é prima da endometriose, né? Que muitas mulheres até sofrem com isso, com dores, enfim. E aí, tanto teve essa alteração, como eu também tive a obstrução tubária.
E foi realmente uma notícia muito ruim. Eu fiquei arrasada, porque não impossibilitava, mas dificultava muito uma gestação natural. E aí foi onde começou, de fato, assim, o meu processo, que eu comecei a buscar ajuda, comecei a ir, né, em alguns profissionais de fertilização, de reprodução humana. E, enfim, passei por anos de busca de conhecimento, né, de decisões, de momentos muito difíceis. Cheguei a fazer uma FIV que engravidei e abortei com 8 semanas. Depois fiz novamente uma outra FIV, que eu não cheguei a engravidar. E o Antônio Bernardo é da minha terceira fertilização, que agora está aqui. Estou com 15 semanas e é só emoção, muito feliz. E a gente achava que ela não podia ficar mais linda ainda. Oh, meu Deus, E ela é ficou lindíssima. assim, a felicidade em pessoa. A gente sente, né, aqui. Obrigada. E é porque a gente não se conhecia ainda pessoalmente. Verdade. Mas assim, o sorriso no rosto diz tudo. E Camila, você começou a procurar ajuda então com 21? Foi isso? Com 21 anos. Com 21 anos, ou seja, doutora Lilian, muito nova, né? Porque quando a gente pensa, Thaís e eu estamos vivendo esse momento, né? Já passamos dos 30 anos, e não tem problema a gente falar isso, né? Vou completar 35, e Thaís está com 37, né? Então a gente está naquela fase que passa dos 30 anos, e aí a gente começa a ter aquela pressão interna, tipo, opa, tá na hora, ou então aquela pressão exterior, que são os pais, os avós, a família. Vamos lá, cadê meu primeiro netinho? E eu falo isso com muita naturalidade e também com muita facilidade também, não tenho um problema em dizer isso. Mas a gente sempre pensa, nossa, o relógio biológico tá batendo, tá assim, gritando. Mas nesse caso da Camila, é importante a gente falar. Muita gente fala, mas Thaís, o ponto principal, definidor é a idade. E nem sempre, né, doutora Lilian? Com certeza. Sem sombra de dúvida, hoje, a principal causa de infertilidade no mundo é a idade das mulheres, né? No mundo. Porque a gente quer fazer muitas coisas antes da maternidade. Que não foi o caso a lista da é Camila. grande. A Camila foi muito esperta e inteligente, já quis logo Me engravidar. antecipei, né, doutora? Exatamente, foi esperta. Mas, na verdade, é isso. Não só a idade da mulher, obviamente, que é causa de infertilidade. Várias outras causas, incluindo a segunda principal causa seria as alterações nas trompas, né? Que dificulta o espermatozoide chegar no óvulo. Endometriose e adenomiose são doenças da moda, mas porque sempre existiram, na verdade, mas a gente tinha dificuldade de fazer esse diagnóstico. Então, as mulheres, em média, demoram 8 anos para fazer um diagnóstico de endometriose. A adenomiose, então, tem mulher que vai morrer sem saber que teve. É verdade. Porque a adenomiose, ela dá muito sangramento, às vezes dá muita cólica, e aquilo, não, mas sempre foi assim, aumentou um pouquinho, Normal, tá bom, né? eu tô acostumada. Então, é difícil a pessoa se atentar para que, isso aqui pode ser um problema de saúde. E aí a Camila, espertamente, obviamente, foi procurar ajuda, porque como ela engravidou do primeiro e realmente ela era muito nova, então assim, se você é muito jovem, já tem um filho, engravidou fácil do primeiro, obviamente pode tentar, né, 6 a 8 meses. Não engravidou, é bom já investigar. E é importante a gente falar aqui que realmente engravidar não é uma coisa tão fácil, né? A gente pensa, é no primeiro mês? Não, com certeza não. 80% dos casais que não tem problema nenhum para engravidar vão engravidar em até 1 ano de tentativa. Né? Porque, na verdade, do mês todo a gente só tem um dia para engravidar, que é o dia que a gente ovula. E às vezes o pessoal pensa, eu tenho um período fértil, ou seja, aquele período eu posso engravidar qualquer dia? Não. O período fértil significa eu vou ovular num desses dias, mas eu só posso engravidar no dia que eu ovular. E o nosso óvulo só dura no máximo 20 horas. Então, se não tiver um espermatozoide perto dele nessas 20 horas, não vai engravidar nesse mês. Então, é só o próximo. Então, o óvulo é nosso melhor amigo aqui, né, nesse caso. E, na verdade, eu tô chocada com essa informação. É Olha um aí. dia. Um dia, 20 amiga. horas para falar bem a verdade. Então, num ano, você tem o quê? 12 tentativas de engravidar, 12 dias para engravidar. E o pessoal pensa que é muito fácil, porque conhece a vizinha que engravidou sem querer, a outra que engravidou sem querer, mas as que querem realmente têm que tentar e tem que ter o período certo, né? Para poder engravidar. E é engraçado que muitas mulheres não... Eu estava conversando com isso com você, né, amiga? Que muitas mulheres não sabem o período fértil, né? Quando estão ovulando, quando estão ali naquele período, naquela semana principal do ciclo. E isso é muito importante, gente. Tanto para tentar uma gestação, como às vezes também para prevenir, né? Que tem mulheres que não fazem nenhum uso de anticoncepcional e querem, assim, a tabelinha, né? A famosa tabelinha. E às vezes a pessoa acaba até engravidando porque não sabe qual é o dia, enfim. E conhecer o próprio corpo, né? Eu ia até te perguntar, doutora, alguma dica, assim, para a mulher se identificar, né? Essa fase.
O principal, assim, primeiro, será que eu ovulo ou não ovulo? Então, você ter a menstruação regulada, então, se a mulher menstrua a cada 28 dias, a cada 30 dias, a cada 32 dias, ok. Então, você marca sempre o início da sua menstruação, o início da outra menstruação e conta quantos dias tem ali. Então, se você tem um ciclo regulado entre 25 até 35 dias, ok, você está ovulando. Mas realmente nem toda mulher vai ter a sensibilidade de perceber o dia da ovulação, que nem todo mundo consegue. Mas você perceber, nesse período eu provavelmente estou, num desses dias eu estou ovulando, fica mais fácil, porque sai aquele muco, tipo aquela liguinha da vagina. A libido aumenta. Exatamente. Eu já sei na hora, meu período fica fértil. com Opa! vontade de ter relação, exatamente, a libido aumenta. Você pode começar a sentir inchaço, dolorida, e vai ter a mulher que tem a dor da ovulação, então ela sabe exatamente, hoje eu estou ovulando e é do lado direito. Mas isso aí vai ser uma minoria, e mesmo porque no correria nossa do dia a dia, o máximo que a gente consegue perceber, opa, tô mais molhadinha, tô com mais vontade de ter relação e pronto. Mas às vezes, assim, para engravidar é o que a gente fala. Ter que ter aquela hora marcada para relação é muito chato, né? Hoje eu acho que eu vou ovular hoje. Então, se você tiver, né, o casal tiver em média aí 3 relações por semana, em dia variados, não obrigação de ter que ser naquele horário, você vai acabar pegando período fértil, porque o óvulo dura 20 horas no máximo, mas o espermatozoide dura mais tempo, né? Até 3 dias dentro da gente, um bom espermatozoide. Então, quanto mais relações a gente tiver antes do período fértil, antes da ovulação, na verdade, que é melhor. Então, assim, é difícil, tem mulher que não vai conseguir exatamente esse período, mas é mais ou menos no meio do nosso ciclo. Então, se a gente tem um ciclo de 28 dias, por volta do 14º dia ali, 12º, 13º, 14º, 15º, é o dia que a gente vai estar mais ou menos ovulando. Trazendo a Thaís um pouquinho aqui para nossa conversa também, Thaís, porque é isso, muitas mulheres vivem essa fase da vida de trabalhar, eu acredito que tenha sido isso com você também, né? No meu caso também, os meus pais falam, vamos lá, tá na hora, você já tá com a estrutura pronta. Mas é isso, a gente vai colocando outras prioridades à frente da maternidade e tá tudo bem nesse mundo tão moderno, né? Mas é isso, tudo tem um preço. E aí tem uma hora que a gente fica, e aí, será que eu vou conseguir? Pelo menos é a pergunta que mais me angustia neste momento da vida. Mas a gente tem que deixar levar, né? Deixar levar. E eu queria trazer um pouco do teu relato, Thaís. Como é que foi pra você essa questão da maternidade, do decidir? Primeiro, e outra coisa, tem a questão também de encontrar aquele parceiro ideal, né? Que muitas vezes não chega na hora que a gente quer, ainda bem que não chegou no meu caso, porque eu também estava preparada para aquilo. Mas como é que foi para você? Traz o teu relato em relação ao engravidar. Eu tô atrasada, eu tô aqui com meus 37 anos e a idade pesa nessa hora principalmente a preocupação de se ver saudável, de como é que vai ser, se eu vou ter saúde para cuidar dessa criança. Eu sonho muito em ser mãe, eu sempre sonhei, eu amo criança, mas estava esperando o maridão chegar. Chegou, eu tenho 2 meses de casada. E foi um casamento lindo! Que casal tô lindo! Vivendo um sonho mesmo, assim. Demorou, mas chegou. Deus foi incrível em cada passo da minha vida. E aí agora eu me sinto pronta para a maternidade. Eu tô tentando preparar meu corpo, porque esse ano, no meio do ano, eu engravidei e não foi. Eu consigo identificar quando eu estou ovulando. Então, nós estávamos em uma viagem e eu sabia que eu estava ovulando. A gente eu não estou tomando anticoncepcional já há um tempo, porque eu estava tomando há muito tempo. Então, tem uma hora que a gente tem que deixar sair, fazer aquela limpa no organismo para quando vier. E a gente estava usando outros métodos contraceptivos nesse dia, tanto que a gente sabe exatamente o dia que a gente gerou esse bebê. E eu descobri, quando nós descobrimos, estava com 4 semanas e a gente já estava com o casamento marcado, vamos antecipar casamento. Foi uma correria, uma felicidade, mas um medo também. E aí, com 8 semanas, eu perdi esse bebê. Engraçado é que eu sou casada com um médico e para ele era um embrião, calma, porque a gente se desespera, assim, você passou por isso mais vezes e foram filhos desejados, se preparou para isso. Eu imagino que talvez seja ainda mais doloroso, mas a gente sente muito, é uma dor muito, muito forte. Você se culpa, o que eu fiz? Eu não parei de trabalhar, eu não preparei meu corpo, eu não... Então,
Ai. Muita emoção. É muita emoção. E aqui eu digo que aqui é o cantinho da nossa casa, que a emoção ela pode vir e a gente acolhe aqui junto com você. Eu me culpei muito, porque eu falei, eu não cuidei do meu corpo, não estava comendo as coisas certas, eu não estava tomando as vitaminas certas, eu não parei de trabalhar, mesmo quando eu soube, eu já estava com uma agenda lotada de trabalho, continuei trabalhando e aí perdi. Depois que eu perdi o bebê, eu falei, mas por quê? O que aconteceu? E ficou todo mundo, é normal. Eu falei, gente, mas como normal? Pior frase. que É uma horrível, pessoa é pode muito escutar, normal, né? é muito natural. Não, gente, não é natural. Eu queria que alguém me falasse que não era natural, porque muda muito a gente, sabe? A gente começa a sonhar com... Não só o nosso físico também, eu senti muita dor para tirar um bebê. Thaís, eu sempre falo, só te interrompendo aqui, que perder um filho pode até ser comum, mas normal Não é? nunca vai ser. A mulher, ela nasceu pra gerar. Deus criou a mulher pra gerar. Então, assim, nunca aceite, né? Até digo pra você também que ainda não é mãe, Thaís, mas assim, nunca aceite uma mulher, alguém chegar pra você, perder um filho é normal. Gente, não é normal. E isso é muito cruel. Você tá ali no ápice do seu luto, da sua dor, e você escutar sabe, algo tão Uma pessoa que não é o lugar entendeu? de fala dela, né? Que ela nunca viveu, nunca passou por isso. Exatamente. Nós já Eu tenho fomos muito cuidado, inclusive eu estou tendo e muitos fomos cuidados com embrião. vocês aqui. Oh, meu Deus, como abordar isso? Para mim, mesmo Mas jornalista, durante realmente. muitos anos, a experiência no jornalismo não diz nada diante de uma situação dessa, né? Então, até para mim, está sendo muito difícil abordar esse assunto com vocês, mas entendam que é aqui com muita responsabilidade que eu estou tendo. Obrigada. Eu acho que você pontuou muito bem. Pode ser comum, mas não é normal. E me incomoda um pouco, doutora, que a gente não investiga. Porque, e aí eu não soube, a gente na hora, mesmo tendo um marido médico, ele também, ele é oftalmo. Ele fala que é meio médico, ele brinca, eu sou meio médico, eu não entendo mais das outras partes, eu cuido de olho. De talvez fazer exames, entender por que aquilo aconteceu. Nós somos jovens, mais ou menos, né? Mais ou menos. São muito jovens fisicamente, mas... E por que isso aconteceu? Eu queria ter investigado. Depois eu soube que você pode coletar, né, o embrião, coletar o que saiu ali do teu corpo para fazer exames. E eu não consegui fazer isso por falta de informação. Na verdade, né, o aborto, infelizmente, ele é muito comum. Quando a gente é jovem, ele é comum, em torno de 20% das mulheres ao redor de 30 anos vai ter aborto. E a partir dos 40 anos, a taxa de aborto passa para 50%, né? Então é muito alta. Só que muitas mulheres não comentam, eu tive um aborto, eu te amei, amiga. Não é uma coisa que a gente guarda mais pra gente. E realmente aí vem os comentários, quando você fala uma coisa dessa, uma pessoa vem te dar, você já está tão fragilizada e ainda vai ouvir outra besteira, então é melhor ficar com você mesmo. Só que a medicina sabe, os estudos mostram, 95% dos abortos são causados por malformações no embrião que são incompatíveis com a vida. Então não é um síndrome de Down, não é uma alteração cromossômica simples, são alterações esdrúxulas que não são compatíveis com a vida. Então o organismo normalmente vai expulsar, que são esses abortos iniciais de até 8 a 12 semanas, né? E infelizmente, nós mulheres temos uma idade cronológica, né, que não condiz às vezes com a aparência, de jeito nenhum que eu ia te dar 37 anos, e você, não me cuidei. Como não se cuidou? Você é magra, é jovem, assim, né, na aparência, provavelmente faz muita atividade física, se alimenta bem, tenho certeza que se alimenta bem, porque senão não seria magra. Quantas mulheres gordas e obesas não engravidam e não perdem por causa disso, né? Quantas tabagistas que fumam, engravidam e não perdem por causa disso. Então, na maioria das vezes, vai ser uma malformação no embrião. E essa malformação tem a ver, obviamente, com a idade dos nossos óvulos, porque injustamente a gente nasce com os óvulos que a gente formou dentro do útero da nossa mãe. E o espermatozoide não, ele é renovado a cada 3 meses, apesar de que hoje em dia já tem vários estudos aí de homens, né, correlacionando a idade do homem com autismo, obesidade do homem com autismo. Então, tem a culpa do homem, obviamente, mas a nossa idade, ela predetermina muitas malformações nos óvulos. Então, quando a gente trabalha com essa parte de fertilização, que a gente consegue fazer a biópsia do embrião antes de colocar ele dentro do útero, a gente vê uma mulher de 42 anos, ela manda 4 embriões para biópsia, às vezes os 4 vêm malformados. Malformações que não vão dar gravidez, que a gente chama de aneuploidia. Nessa minha fertilização agora, a última que eu fiz, a última coleta dos embriões, eu tive um aneuploide.
Pois Foram 6 para biópsia, e aí um deu cromossomicamente alterado, e os outros 5 já foram euploides, né, que é compatíveis com a vida. E você é muito jovem. E eu sou muito jovem. Ainda assim, então se você engravidasse porventura desse embrião, você ia ter um aborto, né? Uhum. Então, infelizmente, acontece mesmo. Mas, obviamente, que você pode investigar outras causas, lógico, né? Uma alteração hormonal, uma trombofilia. É isso, eu venho fazendo isso agora. Eu estou, inclusive, num processo de fazer vários exames para saber os óvulos. Inclusive, eu me arrependo muito de não ter congelado Eu antes. também. Muito, muito, muito. Justamente porque a gente chega num momento em que a nossa reserva já não é mais tão grande e que a gente não pode Voltar ter atrás, tanta. né? Não dá para voltar atrás e ter tanta qualidade mais Isso, exatamente. dos óvulos. Qualidade e quantidade, né? Tá tudo relacionado, Porque né? é exatamente isso, Thaís. Porque se você, eu vou aos 40 anos congelar, conseguir 10 óvulos aos 40 anos, é pouco para você engravidar, 10 óvulos aos 40 anos, porque a qualidade deles é ruim. Aos 40 anos você precisa de 40 óvulos congelados. E qual mulher aos 40 anos consegue congelar 10 óvulos? Você que já passou por punção sabe a dificuldade de sair. A minha primeira punção, aos 22 anos, amiga, eu consegui 11 óvulos. Olha aí, pouco, Aí né? já nessa outra agora, aos 26, eu consegui 29 óvulos. Você precisou Meu estimular bastante Muito, para eu isso. tive uma hiperestimulação. É. Eu fiquei mais grávida do que eu tô agora. É. Eram tantos ovos, gente, a minha barriga. Até falei no meu relato que eu tinha que sentar de perna aberta pra barriga encaixar, assim, porque eu não Tadinha. aguentava. Mas foram muitos. E como é que é para vocês, Thaís? Pode perguntar, Thaís. Pode No perguntar. meu caso, ou no caso de mulheres mais velhas, a partir dos 35, o ideal é que a gente já parta para uma FIV, já tente uma FIV, ali uma fertilização assistida, é mais seguro ou ainda é seguro tentar de forma natural? Depende muito, Thaís, do qual o problema. Investigamos, tá tudo bem, mas qual a sua reserva ovariana? Então eu tenho uma reserva boa ainda? Então você pode sim tentar de forma natural, às vezes uma indução da ovulação para tentar fazer você ovular mais de um óvulo naquele mês, o que pode te ajudar um pouquinho, a aumentar um pouquinho a chance de você engravidar, mas de jeito nenhum, se tá tudo bem, o espermatozoides, né, o sêmen bom, as suas trompas são boas, se você tem uma reservinha boa, você não precisa partir direto para uma fertilização. Agora, se você falar, Lília, mas olha, nunca mais eu quero ter um aborto na vida, eu quero fazer uma biópsia, e ainda assim, se você biopsiar um embriãozinho, colocar um embrião perfeito dentro do útero, ainda assim pode acontecer em algum caso ou outro de ter aborto, né? Porque a gente não tem domínio de tudo que é, né, certeza 100%, mas de jeito nenhum. Agora sim, você pode tentar uns 6, 7 meses e depois não deu certo, vamos partir para alguma ajuda, não necessariamente a fertilização, mas o tempo é importante. Então, eu tenho 33 anos. Em teoria, você pode tentar aí um ano engravidar. Se tiver uma reserva boa, não engravidou, ok, vai buscar ajuda. 37, 38, espera uns 6 meses, não engravidou, parte para uma ajuda. Agora, 40 anos, aí já é uma idade mais cruel, né? 40 anos, você tenta uns 2, 3 meses, se não deu certo, corre Já para pedir parte logo, ajuda. né? Mas Pelo menos assim- para investigar, né? O que você falou, vou investigar, ver se está tudo bem, nem parei para ver se eu estava tudo bem, né? Não custa nada investigar A gente tá falando antes. da tal FIV, né? Que é a fertilização in vitro, não é isso, doutora? Isso. Que assim, cá entre nós, é um método que ele é para mulher, são privilégios, né? Que algumas mulheres têm. A gente sabe que é Infelizmente. um investimento É muito caro. alto, é caro. A gente não está falando de uma realidade de Pra muitas todo mundo, pessoas, exato. não é para todo mundo. minoria, na Pra verdade, minoria. Mas mesmo para aquelas que podem, ainda há muito preconceito em torno da FIV, da fertilização in vitro, né? Não sei se você passou por isso um pouco, Passei. Camila. Inclusive, quando eu postei o meu relato, né, no Instagram, eu recebi um direct. Foi, na verdade, o único que eu recebi, né, assim, com esse preconceito. Falou assim, nossa, você é tão cristã, como é que você fez isso? E, gente, eu até conversei com o marido e eu disse, se fosse em uma outra fase, teria me afetado, sabe, atravessado, porque, assim, quando a gente faz a FIV, que a gente engravida, ainda tem muita insegurança, você ainda tá ali sobre muito efeito de medicação, então você ainda tá com o seu emocional muito abalado. Mas é incrível como Deus nos prepara para tudo. E eu não tenho dúvidas que Ele também me preparou para isso. Até mesmo para falar um pouquinho sobre essa parte, assim, do cristianismo, né? Com a parte da reprodução humana, da fertilização in vitro. Porque eu sou cristã. E, assim, eu confesso que logo que eu recebi o diagnóstico que eu precisaria fazer, né, a fertilização,
aquilo ali me paralisou, porque na minha cabeça era a única coisa que eu pensava. Deus, ele é soberano e ele é capaz de tudo. Porque o meu Deus, o Deus que eu acredito, ele não pode me dar... O que é para o Senhor me dar um filho? Entendeu? Era algo tão simples, tão bobo. Ainda mais no meu diagnóstico, que não era impossível. Era difícil, mas não era impossível. Então, assim, até nisso Deus me tratou, sabe? Eu vejo que essa minha jornada foi muito para Deus me mostrar, você tem que fazer a sua parte, sabe? Você tem que buscar, você tem que lutar. E se você pode, por que não, E por né? que não? Então, assim, gente, chega até a ser muito, eu digo assim, muito... como é que eu posso dizer? Assim... Nossa, eu ia falar muito burro das partes das pessoas, mas assim, chega a ser muito ingênuo, ignorante, as pessoas acharem que, porque você vai fazer uma fertilização, Deus não tá ali. Gente, eu sou a prova viva que a fertilização só dá certo quando Deus quer. Não adianta, o médico pode fazer de tudo, você pode fazer de tudo. Sim. Eu já transferi, fiquei de perna pra cima de 10 dias. Eu já transferi e tive vida normal. Eu engravidei e perdi. Eu já transferi e não engravidei. Entendeu? Eu transferi agora, gente, essa minha gestação, esse meu filho, ele é um milagre puro. Deus tá comigo até, assim, em todos os segundos. E se ele tá aqui, é porque Deus quis. Porque, assim, não foi só a fertilização. Eu fiz uma fertilização, eu implantei, eu consegui engravidar. Com 6 semanas eu tive um descolamento de 70% da minha placenta. Na verdade, não é nem da placenta ainda, é um descolamento ovular. Isso. E tive, assim, o meu saco gestacional estava todo descolado. Quando eu cheguei para fazer a minha primeira ultrassom, que era o dia que eu iria ver meu embrião, quando a médica colocou, a minha ginecologista obstetra, ela disse, Camila, aqui não tem mais nada. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Porque realmente, como eu já tive aborto, eu entendo muito de ultrassom. Quando ela botou, que ela botou, eu também já tinha... Mas eu tava só esperando ela falar. E ela disse, olha, aqui já não tem mais nada. E aí, quando ela forçou mais um pouquinho, o meu bebê tava lá. E pela primeira vez, eu escutei o coração dele. Então, assim, até aqui Deus esteve comigo. É muito forte isso, porque se as pessoas acham que, engravidou, tá tudo certo. E é porque a medicina ajudou. Ajudou, os médicos têm a sua parte. Agora, quando Deus não quer... Gente, eu asseguro em dizer... Quando Deus não quer, não acontece. E Deus capacitou, né, esse médico. Com certeza. Deus capacita. E a gente tem que fazer a nossa parte. Sem dúvidas. Tem algo no teu relato que me tocou muito. Eu fiquei vendo o seu relato, assim. Meu Deus, que coisa linda. E chorava. Porque a gente se identifica muito, né? E você é uma amiga muito querida. Cara, quando você falou que o sopro da vida só Deus dá. Apenas, Nossa, aquilo me tocou de uma forma, porque realmente a medicina ela só vai até um ponto, né? Depois é com Deus, é com a natureza, é com Deus, é do jeito que Ele decide. Quando vem um, quando vem dois, quando é que como é que essa criança vem ao mundo. Então eu tinha muito preconceito. Eu conversei com o pastor, eu conversei com o padre. Você falou que conversou com algumas pessoas, né? Porque eu tinha muito medo e eu ainda não estou me preparando para uma FIV. Eu estou entendendo como é que está o meu corpo, comendo melhor, tentando me exercitar, tomando ácido fólico. Todo mundo, grávidas, tem que tomar ácido fólico. Até eu já recebi o pacotinho lá, a minha médica já mandou. Eu estou com DIU ainda. É tipo assim, casou, tem um ácido fólico no corpo. É isso. Não, vai tomando agora. Não, mas não quero agora para esses meses. Não, vai tomando. Tem que tomar antes, uns 3 meses antes de engravidar. Ixi, Maria, então já tá bom. Eu já tô aqui, ó, quase não consulta com a doutora Lília. Pronto, aí, então pronto. Me falaram de coenzima Q10 também, doutora. E aí eu tô nesse momento de preparação. Mas a certeza de que se eu precisar fazer, eu vou fazer, porque Deus está me dando esse entendimento. E eu tô conversando com pessoas que não estão me julgando por isso. Então, eu sou tão grata. Eu sinto muito por você ter passado por isso, né? Por alguém ter mandado uma mensagem como essa para você. E eu não tenho dúvida de como Deus é presente na sua vida, assim como foi na minha, né? E como está sendo, para que eu tenha esse entendimento. E se não der de forma natural,
a gente vai tentar, sim, de forma assistida, e eu não tenho dúvida que o sopro da vida do meu filho, da minha filha, quando vier, vai ser de Deus. Não tenho dúvida. Com certeza. Desse relato de vocês. Muito obrigada por compartilhar tanto com a gente, viu? E, doutora Lívia, já que a gente está falando... Lilian, desculpa. Já que a gente está falando dessas tentativas, né, de engravidar, por onde começar, então, né? Vamos fazer aqui um passo a passo bem minucioso, tipo assim, você tem que começar por isso, mas tem as vitaminas, claro, tudo acompanhado por um médico, um profissional da saúde, ninguém vai chegar aí fazendo tudo o que achar, o que escutou em podcast, claro, você tem que ter um acompanhamento, é o primeiro passo, é o mais básico. Mas quais são aqueles mitos que muita gente tem na cabeça e que precisam ser desconstruídos, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem, se eu engravidei do primeiro, o segundo vai ser balela, vai ser fácil demais, tá tudo certo, vai vir... E não, muitas vezes não é isso. Né? Então, quais são esses mitos que precisam ser desconstruídos, doutora? Na verdade, por exemplo, um mito forte, né? O anticoncepcional. Anticoncepcional causa infertilidade. E não, né? Eu escutei muito isso. Na verdade, às vezes a mulher deixa de tomar o anticoncepcional muito tarde. Eu parei meu anticoncepcional aos 40 anos, eu fiquei infértil porque o anticoncepcional. Não, foi a sua idade. Eu parei o anticoncepcional e não engravidei. Aí você vai ver, ela tem problema de tireoide, por exemplo, tem um ovário policístico, não ovula. Então, obviamente que o anticoncepcional, ele não diminui a nossa fertilidade, nem acelera a gente ficar com menos óvulos, vamos dizer assim. E outro mito, não, o anticoncepcional até protege nossos óvulos. Não, na verdade, a gente ovula um óvulo no mês, só que a gente perde 200, 300 precursores dos óvulos, né? Então, tomando anticoncepcional ou não, a gente está perdendo óvulos do mesmo jeito. Então, um mito importante é isso. Eu não posso tomar tanto tempo de anticoncepcional que eu vou ficar infértil. Não, você não vai ficar infértil. Então, o que você precisa se preocupar muito, infelizmente, lá vamos nós, com a idade. A idade ainda é um fator que define muito, com né? certeza. Mas muita gente fala, vou tirar o anticoncepcional para ir limpando o corpo. Eu mesma fiz isso. Saí do anticoncepcional e fui pro DIU. Né, que tem um hormônio, mas é aquele hormônio local, né? Eu não sou especialista no assunto, mas estou aqui compartilhando minha experiência. Saí já tem um tempo do anticoncepcional para ir limpando o corpo. Isso é verdade também? Na verdade, os anticoncepcionais de hoje em dia têm muito pouco hormônio, né? Difícil, né? Não, a gente quase não tem mais no mercado aqueles anticoncepcionais de antigamente com muito hormônio. Então, quando a gente para o anticoncepcional, no máximo em 3 meses a gente volta a ovular. E muitas mulheres voltam a ovular no primeiro mês que para. Ou seja, já não tem mais efeito do anticoncepcional no seu corpo. Então, vamos supor que você use um anticoncepcional por muito tempo e que seja uma dosezinha um pouco mais alta. Então, ok, 3 meses é o tempo que você deve voltar a ovular. Mas dizer que não, vai ficar intoxicado de hormônio do anticoncepcional por muitos anos não é verdade. Isso para o comprimido. Mas, por exemplo, tem injeções que as mulheres tomam a cada 3 meses. Às vezes essa é bem forte. Essa aí tem mulher que fica 2 anos quando para, sem menstruar, sem ovular. Então, isso é uma coisa. Eu quero me preparar para engravidar. Eu tomo anticoncepcional. Eu devo parar quanto tempo antes? Eu uso a injeção, eu devo parar quanto tempo antes? O DIU mesmo, se você tirar hoje, você pode engravidar, ovular antes de menstruar, inclusive. É né? mesmo? Olha, porque se você já está sem menstruar, depende do DIU que tem hormônio, né? Às vezes fica sem menstruar. Você tira, você não sangra porque não tem sangue dentro do útero, você ovula e está esperando a próxima menstruação dali um mês, pronto, já está grávida. Então, o DIU também é um método que não acaba assim, né? Não atrapalha muito a nossa ovulação de jeito nenhum. Em relação a hábitos. Aí uma coisa que eu acho importante, né? Na verdade, quero me preparar para a gravidez. Óbvio que a gente tem que se preparar, tem que fazer um check-upzinho básico, os nossos exames, né? Diabetes, colesterol, triglicéridos, hormônios, tireoide, prolactina. Saber se a gente ovula ou não ovula, nosso ciclo é regulado ou não, tô ovulando ou não tô. Porque também a pessoa tem ovário policístico, ela passa 6 meses sem menstruar. Ela vai ficar esperando o quê para procurar uma ajuda? Se você tá 6 meses sem menstruar, você tá 6 meses sem ovular, então você não vai engravidar. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, precisa fazer um check-up, precisa repor vitamina que está faltando. Ácido fólico é uma vitamina importante para a formação do bebê, não é para a gente engravidar, é para a formação do tubo neural, né, do cérebro, da coluninha do